Sabe aquele momento em que você diz com todas as letras que acredita, que confia, que tem fé, mas sua vida continua exatamente no mesmo lugar? Você repete frases bonitas, faz orações poderosas, compartilha versículos inspiradores, mas no fundo, tudo segue parado como se estivesse esperando que algo lá do alto simplesmente aconteça e transforme tudo. Só que tem uma verdade aqui que, por mais desconfortável que pareça, precisa ser dita. A fé que não se movimenta é só discurso vazio com embalagem bonita. Não adianta repetir que acredita em milagres se você não se mexe nem quando o céu te mostra o caminho. E não tô dizendo isso para te criticar, longe disso. Tô falando porque em algum momento da vida, todos nós já caímos nessa armadilha de achar que estamos esperando por Deus, quando na real é Ele quem está esperando a gente dar o primeiro passo. A gente aprendeu a esperar tudo alinhado, tudo calmo, tudo confirmado. Mas a fé de verdade é aquela que age mesmo sem garantias. É aquela que se levanta mesmo quando o corpo está cansado, mesmo quando o coração está inseguro. É uma atitude, não um sentimento. E essa diferença muda tudo. A Bíblia é bem direta nisso. Tem um versículo que escancara essa ideia. A fé sem obras é morta. Simples assim. Se você crê, você se move. Se você acredita que algo bom vai acontecer, você não fica de braços cruzados. Você age, você se antecipa, você bate nas portas, mesmo sem saber se alguém vai abrir. Mas sabe o que acontece com muita gente? Elas confundem fé com paciência. Pensam que acreditar é só esperar, e esperar, e esperar. Só que esse tipo de espera muitas vezes se transforma em estagnação. E enquanto a vida vai passando, as oportunidades vão escapando pelas mãos. Talvez você já tenha pedido 1000 vezes por um sinal. Talvez você já tenha orado noites e mais noites por uma resposta. E talvez, e sem nem perceber, a resposta já tenha vindo, mas você escolheu ignorar. Talvez por medo, talvez por comodismo, talvez por achar que ainda não era o momento certo. Só que tem algo que precisa ficar claro de uma vez por todas. Esperar com fé não é o mesmo que ficar parado. Esperar com fé é continuar andando, mesmo que devagar. É manter o coração em Deus, mas com os pés firmes no chão. É plantar mesmo sem saber quando vai colher. A fé que transforma a vida não é feita de frases bonitas. Ela é feita de gestos, de escolhas, de pequenos movimentos diários que mostram que você acredita, mesmo sem ter certeza do resultado. Quantas vezes você já sentiu no fundo do peito aquela vontade de tentar algo novo, de tomar uma decisão, de seguir em frente, mas ficou travado? Quantas vezes a sua consciência sussurrou, vai agora, e você respondeu, ainda não é o tempo? A verdade é que muitas vezes a gente veste a fé com a roupa da covardia e chama isso de prudência. A gente adia, posterga, espera um melhor momento que talvez nunca chegue, porque no fundo estamos com medo. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? É que com o tempo a gente se acostuma com essa espera. Ela vira rotina, vira desculpa, vira parte da identidade. Estou esperando em Deus se torna um escudo contra o desconforto de agir. Mas deixa eu te contar uma coisa que pode doer, mas também pode libertar. Deus não te criou para viver engavetando sonhos. Ele não soprou vida em você para te ver preso num ciclo de estagnação. Se você tem um propósito, se você carrega uma promessa no peito, então é hora de agir de acordo com isso. E quando eu falo agir, não estou dizendo sair fazendo qualquer coisa no impulso. Estou falando de ação com propósito, com foco, com verdade. Fé sem direção é só agitação. Mas fé com consciência, com passos firmes, com entrega, isso muda tudo. Você pode até estar enfrentando uma fase difícil. Pode estar cansado, desanimado, com a sensação de que nada faz sentido. E mesmo assim, sua fé pode estar viva. Porque fé viva não é sobre estar sempre bem. É sobre continuar mesmo quando tudo grita para você parar. É sobre levantar da cama e fazer o que precisa ser feito. É sobre dizer sim quando o medo manda dizer não. É sobre ir, mesmo sem saber o caminho completo. Fé não é um amuleto, é uma ferramenta. É a força que te empurra na direção daquilo que ainda não existe,
mas que você acredita que vai existir. E se até agora você tem confundido fé com espera passiva, então esse é o momento de mudar a rota. É hora de levantar, mesmo que seja aos poucos, de tirar do papel aquela ideia que você vive dizendo que é de Deus, de deixar de adiar aquela decisão que seu coração já confirmou várias vezes. Se você continuar esperando tudo se alinhar para começar, talvez nunca comece. O tempo ideal é aquele que você decide viver com coragem. E antes que a gente siga para a próxima parte, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha feito para si mesmo. Você está realmente esperando por Deus? Ou é Deus que está esperando por você? Às vezes a gente vive repetindo que tem fé, mas nossos pés continuam presos no chão como se houvesse correntes invisíveis nos segurando. E sabe qual é o problema disso? É que com o tempo, a gente começa a acreditar que esse estado de paralisia faz parte da fé como se fosse um sinal de paciência, de maturidade espiritual. Mas não é. É medo. E o medo, quando disfarçado de prudência, tem o poder de travar até os sonhos mais profundos que Deus colocou no nosso coração. Quantas promessas você já recebeu e deixou envelhecer dentro de você porque ficou esperando o momento perfeito? Quantas oportunidades passaram pela sua frente e você não agarrou porque achou que ainda não estava pronto? A verdade é que ninguém nunca está totalmente pronto. A fé que transforma vidas não espera preparo completo. Ela começa no meio da bagunça mesmo, no improviso da coragem, no passo dado entre a dúvida e a confiança. Tem uma cena que sempre me toca, quando Jesus cura o homem com a mão ressequida. Ele podia ter simplesmente dito: "Você está curado." Mas não. Ele pediu um gesto, um movimento. "Estende a tua mão." Ele queria que o homem participasse do milagre, que colocasse sua fé em prática com ação. E isso não foi à toa. Porque Deus valoriza o envolvimento humano. Ele não quer apenas operar, ele quer caminhar junto. Mas para isso, você precisa se levantar. E talvez seja aí que mora o maior erro de quem vive falando sobre fé. Muita gente acredita, mas não se compromete com o que acredita. Tem medo de se frustrar, de não conseguir, de se arrepender, e então prefere se esconder atrás do tempo de Deus. Só que o tempo de Deus, na maioria das vezes, começa com o seu passo. O passo que você não dá porque está esperando uma resposta, mas que já é, por si só, a resposta que você precisa. Lembra do exemplo de Noé? Ele construiu uma arca gigantesca sem nunca ter visto uma gota de chuva cair do céu. Foi ridicularizado, zombado, desacreditado. Mas mesmo assim ele continuou. Por quê? Porque confiava. E essa é a diferença entre quem vive por fé e quem vive por lógica. Quem tem fé não precisa ver para agir. Agir é o que ativa o invisível. E eu sei que agir com fé nem sempre é confortável. Muitas vezes é doloroso, porque exige abrir mão de controle, de segurança, de estabilidade. Exige se jogar no desconhecido confiando que Deus vai sustentar. Mas é exatamente aí que o milagre acontece. No meio do salto. Você já reparou que toda transformação real vem acompanhada de desconforto? Que toda mudança significativa exige uma dose de risco? Isso não é coincidência, é princípio espiritual. Fé não é para quem quer tudo sob controle. Fé é para quem está disposto a andar mesmo com os olhos fechados. Mas calma, isso não significa agir sem pensar. Não significa sair fazendo tudo no impulso, se jogando sem sabedoria. Fé não é sinônimo de desespero. Ela precisa de direção, de propósito, de disciplina. E é aí que entra algo muito poderoso: a união entre fé e planejamento. Muita gente separa essas duas coisas como se fossem inimigas, mas elas são irmãs. Quando você ora e se planeja, você está alinhando o céu com a terra. Quando você acredita e se organiza, você está dizendo para o universo que leva a sério o que deseja. Lembra do que Paulo Vieira escreveu em O Poder da Ação? Ele disse que o que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias é a capacidade de transformar intenção em atitude, de sair do eu penso e ir para o eu faço, de parar de esperar motivação e começar a agir com constância. E aí entra algo que eu quero te convidar a fazer agora. Olha para a sua vida com sinceridade. Onde é que você está dizendo que tem fé?
mas está agindo como se não tivesse? Em qual área você está esperando que tudo mude sozinho, quando na verdade já podia estar fazendo a sua parte? É o seu relacionamento, seu propósito profissional, sua saúde emocional, seu ministério, seu talento, seu dom? Qual é a área da sua vida que já deveria estar em movimento, mas ainda está estagnada porque você insiste em chamar sua paralisia de espera em Deus? A fé, quando é de verdade, te tira da inércia. Ela te acorda mais cedo, te move com propósito, te faz dizer não para distrações e sim para o que te aproxima do seu destino. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que quando você dá o primeiro passo, o céu responde. Pode demorar, pode não ser da forma que você imaginou, mas a resposta vem. Porque Deus honra quem se levanta, quem se movimenta, quem enfrenta o medo com coragem e a dúvida com decisão. E agora que você chegou até aqui, eu quero te fazer um pedido. Bem simples, mas sincero. Se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, se fez você pensar diferente, se tocou algum ponto aí dentro, considera se inscrever aqui no canal. Isso não é só para você receber os próximos vídeos. É para você continuar esse caminho junto comigo, numa jornada de fé que tem corpo, que tem atitude, que tem transformação. E mais, me conta nos comentários o que mais falou com você até agora. Qual parte do que você ouviu aqui te sacudiu por dentro? Eu vou ler tudo com carinho. Sua resposta pode, inclusive, ajudar outras pessoas que estão na mesma situação. Bora juntos nessa? Se a gente parar para pensar, a maioria das pessoas diz que tem fé. Você escuta isso o tempo todo. Eu creio que vai dar certo. Eu confio que Deus está no controle. Estou esperando a vontade de Deus se cumprir. Mas quando você observa o que essas mesmas pessoas estão fazendo com seus dias, com suas decisões, com sua energia, percebe que, na prática, elas continuam vivendo como se nada estivesse por acontecer. É como se a fé tivesse virado uma palavra bonita para deixar no status do WhatsApp, uma legenda de foto no Instagram, uma frase de efeito em camiseta. Só que fé, de verdade, nunca foi sobre aparência. Ela não se exibe, ela se move. E se a sua fé só existe nas palavras, ela ainda não nasceu de fato. Ela precisa ganhar corpo. Ela precisa sair do plano das ideias e invadir sua rotina, seu comportamento, seus hábitos. Você já se pegou dizendo em nome de Jesus e logo depois fazendo exatamente o oposto do que acredita? Já percebeu que às vezes você ora para algo mudar, mas continua tomando as mesmas decisões de sempre, andando com as mesmas pessoas, repetindo os mesmos padrões? A gente diz que acredita na transformação, mas alimenta o caos todos os dias com pequenos gestos, com repetições inconscientes, com distrações que nos afastam do que realmente importa. Só que Deus não trabalha sobre fantasia. Ele age sobre fé real. E fé real não espera o terreno estar plano para caminhar. Ela começa mesmo com pedras no caminho. Ela se move mesmo no escuro. E essa fé, quando praticada de verdade, muda tudo. Porque ela muda você. Quando você começa a agir como quem crê, sem precisar de confirmação externa, sem depender da opinião alheia, sem esperar todas as respostas, algo dentro de você muda. É como se o espírito ganhasse músculos, como se o seu eu interior ganhasse autoridade. E quando essa mudança acontece, o mundo espiritual responde. O milagre que você tanto espera talvez já esteja liberado, mas Deus está só esperando você levantar da cama, sair da teoria e começar a viver como quem acredita. Porque o céu se move quando você se move. O invisível responde ao visível. O que está além dos seus olhos reage quando suas mãos se envolvem com propósito. E se você ainda não entendeu a seriedade disso, lembra do que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Eles viram sinais poderosos. O mar se abriu diante deles. Foram guiados por uma coluna de fogo, alimentados com o maná do céu. E ainda assim, muitos não chegaram à terra prometida. Não foi porque Deus falhou, foi porque eles pararam. Pararam de se mover com fé, começaram a murmurar, a duvidar, a procrastinar. Ficaram presos num ciclo de estagnação disfarçado de espiritualidade. É duro dizer isso, mas às vezes o que impede sua promessa de se cumprir não é o diabo, não são as circunstâncias, não é o tempo. É sua hesitação, sua escolha de ficar esperando que tudo se resolva sozinho,
sua decisão de alimentar o medo em vez da fé. E aí vem a pergunta que incomoda de verdade. Até quando você vai continuar enterrando seus talentos, seus dons, seus sonhos, com a desculpa de que está esperando o tempo certo? Até quando você vai dizer que confia, mas agir como quem duvida? Até quando vai continuar se escondendo da responsabilidade de viver a fé na prática? A Bíblia está cheia de histórias de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias simplesmente porque decidiram agir mesmo sem ver. A mulher do fluxo de sangue tocou Jesus em meio à multidão mesmo com vergonha, mesmo sangrando. O cego gritou mesmo sendo mandado calar. O paralítico quebrou o teto da casa para descer até o mestre. Nenhum deles tinha certeza de que funcionaria, mas todos agiram como se já tivessem recebido. E é isso que fez a fé deles funcionar. Agora olha para a sua vida. O que você ainda está adiando? O que está esperando o momento ideal para fazer? Qual conversa, qual passo, qual movimento está preso na sua garganta, no seu coração, na sua agenda? Hoje pode ser o dia em que tudo muda. Mas isso só acontece se você der um passo, ainda que pequeno. Não precisa ser algo grandioso. Não precisa ser uma reviravolta. Comece onde está, com o que tem. Alinhe a sua oração com sua prática. Coloque suas palavras em sintonia com seus atos. Quando fé e ação caminham juntas, o impossível vira só uma questão de tempo. E agora, do fundo do coração, se você sentiu que esse conteúdo falou com você, me deixa fazer um convite. Não daqueles genéricos, mas de verdade mesmo, se inscreve aqui no canal. Mas não só por mim, faz isso por você. Porque toda vez que você se conecta com mensagens que te impulsionam, você fortalece sua mente e seu espírito para continuar avançando. E mais do que isso, escreve nos comentários o que esse vídeo mexeu dentro de você. Conta a sua história. Divide aqui o que você tem vivido nessa luta entre a fé que sonha e a fé que age. Porque quando você compartilha, você não só organiza seus pensamentos, você também ajuda alguém que talvez esteja vivendo a mesma coisa e só precisa saber que não está sozinho. Talvez o seu comentário seja a resposta de oração de alguém. Talvez a sua experiência seja o empurrão que faltava para uma nova jornada começar na vida de outra pessoa. E olha, isso é fé viva, quando o que você vive se torna ponte para outros atravessarem. Tem uma coisa que pouca gente fala sobre fé. Ela cobra um preço. Não é uma moeda de troca, não é um sacrifício qualquer. Mas existe um custo sim, e esse custo é abrir mão da segurança. É abandonar o hábito de querer controlar tudo. É olhar para o invisível e tratá-lo como inevitável. Fé que muda a vida é fé que confronta a lógica, que incomoda o comodismo, que desafia tudo aquilo que parecia estável, mas que já não servia mais. Você pode passar anos dizendo que acredita, mas se isso não mexe na sua forma de viver, então algo está errado. A fé não é feita para ser encaixada num cantinho da sua semana, numa oração rápida antes de dormir ou num versículo salvo no celular. A fé verdadeira invade sua postura, toma espaço nas suas decisões, molda sua rotina. Ela grita através da sua perseverança. Ela aparece na forma como você reage quando tudo desmorona. E mesmo assim você decide continuar. A gente costuma pedir milagres como se fossem favores, como se Deus fosse responsável por todos os movimentos enquanto a gente só espera, cruzado de braços. Mas Jesus, em quase todos os milagres, exigia algo antes. Levanta, vai, estende a mão, lava os olhos, parte o pão, anda sobre as águas. Sempre teve um gesto humano antes da manifestação divina. Isso diz tudo. Deus age, mas ele honra primeiro quem se dispõe a se mexer mesmo sem garantia. E é isso que a maioria esquece. Fé não é ausência de medo, é movimento apesar do medo. Fé é você decidir que vai perdoar mesmo que ainda doa, que vai recomeçar mesmo sem saber o fim, que vai plantar mesmo sem ter certeza se a terra é fértil. E olha que louco, muitas vezes é justamente nesse terreno incerto que nasce a flor mais bonita. Porque é quando você não tem controle que Deus mais se revela. Se você olhar para o mundo à sua volta, vai perceber uma coisa curiosa. As pessoas que mais transformaram realidades não foram as que tiveram tudo fácil. Foram as que decidiram acreditar mesmo quando tudo dizia que não. Foram as que, em vez de esperar o mar abrir, começaram a marchar com os pés molhados, com os olhos no céu
e o coração no futuro. Você já se perguntou qual seria o resultado da sua fé se ela se transformasse em rotina? Se em vez de ser um ato isolado de confiança, ela se tornasse um estilo de vida? Imagina o que mudaria se cada dia você acordasse e dissesse: hoje eu ajo como quem crê. Só isso. Uma frase simples. Uma decisão silenciosa, mas poderosa. Talvez você esteja esperando uma grande revelação, um sinal sobrenatural. Mas talvez, só talvez, o que você precise mesmo é de um compromisso pequeno, constante, intencional. Como quem cava um poço no deserto mesmo sem ver uma nuvem no céu. Como quem compra tinta antes de ter parede. Como quem prepara o lugar antes de ter a visita. Fé é isso, antecipar o invisível com atitudes concretas. E é por isso que hoje, neste último instante do vídeo, eu não quero só te inspirar, eu quero te provocar. O que você vai fazer depois daqui? Vai voltar à rotina como se nada tivesse sido dito? Ou vai dar pelo menos um passo? Um único passo. Pequeno, talvez tímido, mas verdadeiro, real, capaz de abrir um novo caminho. Escreve aqui nos comentários. Hoje eu dou meu passo de fé. Mas não escreve por escrever. Escreve com consciência. Escreve e depois age. Porque se você fizer isso com verdade, pode ter certeza, o céu inteiro vai se mover com você. Agora deixa eu te agradecer com o coração aberto. Se você ficou até aqui, lendo ou ouvindo cada parte deste vídeo, é porque sua alma está gritando por mudança. E eu vejo isso como um presente, um privilégio, um sinal de que você não quer mais viver uma fé morta, uma fé que só existe na boca. Você quer uma fé com corpo, com força, com impacto. Se você sentiu isso no fundo do peito, eu te peço, com carinho e sem obrigação, que se inscreva no canal. Não como um clique automático, mas como um compromisso com o que você quer viver daqui para frente. Se inscreve porque você merece se alimentar de conteúdos que te puxam para cima. Porque você merece estar cercado de gente que também está lutando para sair da zona de conforto e viver com propósito. E mais uma coisa, conta aqui nos comentários sua história. Me diz qual foi o momento em que você travou, hesitou ou até mesmo perdeu a fé por um tempo. Compartilha como foi sair desse lugar, ou como está sendo tentar sair. Seus passos, suas dores, suas pequenas vitórias podem ser o mapa para alguém que está completamente perdido agora. Esse espaço aqui é nosso. É de quem acredita e se levanta. De quem já caiu, mas decidiu continuar. De quem tem fé, mas não uma fé teórica. Uma fé com marcas. Uma fé que caiu, que sangrou, que cicatrizou, mas que hoje caminha firme. E para fechar de vez, levanta. Anda, fala, toca, escreve, constrói, planta, se move, porque o céu inteiro está pronto para agir quando você parar de apenas esperar. Agora é com você.